Olá, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos focalizando os 20 anos da lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre música infantil antirracista. Para falar sobre isso, nós trouxemos Alan P,10, professor e músico. Seja bem-vindo, Alan. Prazer imenso, Cida. E hoje nossos saberes e fazeres vai ser diferente. A gente vai começar conhecendo um pouco do trabalho do Alan numa escola do Rio de Janeiro. Bora lá. Amarelo que vem o da vitória é uma gracinha, cor de choco. O do Ricardo é muito legal. Muitos formatos, vários cabelos. Se olhe no espelho, ele representa a nossa identidade. Ninguém vai tirar, todo mundo. Qual é o diferencial da música e da música antirracista para a educação infantil, para trabalhar com as crianças a questão da equidade? Qual é esse diferencial? A música ela tem um poder de penetração no imaginário do ser humano que é único, né? E quando eu percebi isso, eu passei a adotar a música como um instrumento também pedagógico dentro da minha prática de ensino. E quando eu cheguei dentro do universo infantil, que é algo recente, eu vi a possibilidade disso fazer um efeito muito forte, trazendo essa temática antirracista aliada a essa questão da música. E aí eu acho que a coisa deu a combustão perfeita ali, no sentido de trazer esse letramento de uma maneira lúdica, de uma maneira suave, fazendo com que a criança perceba determinadas questões desde a infância, sem ser algo pesado, sem ser algo nocivo e tóxico, mas funcional e efetivo. Alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu escrevi um texto com um foco mais da psicologia em educação infantil. Foi muito interessante. Mas uma coisa que me chamava a atenção é essa questão que nessa etapa da vida, que vai de 0 a quase 6 anos, é muito especial, porque o professor toca o cabelo, toca o corpo da criança, né? Às vezes tem que trocar, às vezes tem que limpar. E é um momento em que a discriminação pode se expressar de uma maneira muito difícil de detectar. Mas tem muito material, muitas teses sobre isso. Eu me interessei em uma certa época da vida. E então as pessoas tocam mais o cabelo da criança branca, gostam mais do corpo branco, se sentem mais próximas, tem muito material sobre isso. Então, a pergunta que eu tinha é: você percebe que crianças brancas, negras, elas absorvem isso da mesma maneira? Isso é bom para elas aprenderem sobre equidade? Sim, porque a criança ela manifesta, né? Ela traz para você de antemão qualquer situação que ela perceba que é diferente, na qual ela também está sendo, de certa forma, menosprezada em relação ao coleguinha. Ela fala para você que foi chamada de feia, que de repente está se sentindo isolada. Ela reporta isso para o professor. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção e a gente precisa trabalhar no sentido de prevenção. Por isso que quando eu chego com a música hoje com as minhas crianças, eu já trago situações que às vezes elas ainda não viveram, mas de uma maneira que funcione como se fosse um antídoto já para poder remediar qualquer atravessamento que possa acontecer dentro daquela vivência dela ali dentro da escola. Porque é assim que ela vai chegar também lá fora, com a sua comunidade, com os seus familiares, e ao
perceber que está acontecendo algum movimento no sentido de exclusão, de menosprezo ao seu traço físico, à sua cor de pele, ela vai se posicionar no sentido de, poxa, não é isso aqui não que eu aprendi na escola, não é isso que o meu tio me ensinou. Então, eu percebo isso muito com os meus alunos, tanto que as turmas que eu leciono hoje, eu não tenho problemática nenhuma, posso te garantir isso, com relação a preconceito e a racismo dentro desse período letivo que a gente vai estar tendo aí esse ano. Acredito eu que seja por conta desse processo, porque outras professoras que, por exemplo, não são atendidas, que eu não trabalho, que eu não dou aula para a turma, elas me reportam que tem casos de racismo, de cabelo, de cor de pele que tem acontecido e me pedem até para poder fazer uma intervenção. Só que o processo ele tem que ser algo meio que permanente, né? Nas escolas onde você vem trabalhando este tema, você sentiu um acolhimento imediato para isso, ou foi um desafio explicar que esse era um tema importante para trabalhar com crianças? E você sentiu reação dos pais, diferente, pais negros, pais brancos, como é que foi isso? Olha, as reações, elas têm sido, na sua maioria, positivas, né? Os pais, eles abraçaram a questão. Eu posso te dizer que, assim, né, quase que na sua totalidade, um ou outro caso que tem aquela rupturazinha, que tem aquela rusgazinha que a gente precisa conversar, dialogar, fazer entender. Mas, assim, eu me sinto privilegiado porque eu sei que há uma dificuldade enorme de outros profissionais trabalharem essa questão. Eu acredito que o fato da música ter visibilizado de maneira nacional também contribuiu para que o meu trabalho ganhasse um respaldo e um crédito ali no meio da comunidade. Hoje eu vejo as mães assim irradiantes no sentido, toda vez que a gente vai fazer alguma apresentação, vai fazer alguma atividade na escola em que os pais também estão, eu recebo agora, hoje mesmo recebi postagem de mãe, né, falando chateada porque é o último ano do filho na escola, e aí me marcando, falando que vai sentir saudade desse trabalho que a gente tem feito. Então, eu acho que a gente está num momento que também está favorecendo muito esse tipo de movimento, sabe? Eu penso que a arte tem um lugar especial, né, para humanizar a sociedade. E eu fiquei aqui, enquanto você falava, pensando como é que a gente pode fortalecer a arte dentro de uma perspectiva plural mesmo, né, diversa, nas políticas públicas em geral, né? Quando se está pensando como é que vai ser a educação infantil, como é que serão os trabalhos das escolas, a nível federal, a nível municipal, quando a gente tem está construindo, está planejando, né? Está lidando com as políticas públicas, está pensando os instrumentos, as músicas, as brincadeiras, como é que a gente pode trazer essa pluralidade como um valor para toda a sociedade, porque não é só para as crianças negras, é para uma sociedade inteira, né? Exatamente. Eu tive essa percepção de ver que havia uma carência, uma lacuna enorme dentro da música brasileira, na música infantil brasileira, no que diz respeito a essa questão antirracista. A gente tem aí um histórico, né, bem triste de Boi da Cara Preta, Samba Lelê, Escravo de Jó. E a educação infantil, ela muitas vezes ela é menosprezada dentro desse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, acham que é uma coisa menor, que o trabalho do professor ali é só recreação e tal. Ou que nessa etapa não existe discriminação, exatamente, não existe. Que a criança ela muitas vezes é um reprodutor do racismo, porque ela aprende isso às vezes no seu próprio lar, no seu seio, dentro da sua comunidade, dentro da sua região. O primeiro caso primeira aula que eu fui dar, Cida, na escola que eu trabalho hoje, eu tive um caso de racismo religioso. E eu fiquei assim abismado porque era algo para mim muito novo. E aí, infelizmente, não deu para ter continuidade porque logo na sequência veio a pandemia e não deu para desenvolver o trabalho, né? Somente quando voltou a pandemia que eu pude ter
essa envergadura de trazer com mais força essa questão do antirracismo, mas é muito nítido que isso ocorre na primeira infância, com crianças de 4, 5 anos falando determinadas palavras que elas nem têm noção do significado, mas elas ouviram de algum adulto que elas têm intimidade. E aí elas vão trazer aquilo ali para a escola e vão atravessar algum outro colega com essa questão. Então a gente precisa fazer essa intervenção desde esse momento, já dar esse letramento, esse empoderamento a essa criança para que ela perceba que isso não é correto em nenhuma fase da vida. Eu acho interessante porque tem essa ideia de que criança pequena não discrimina, né? Essa ideia, e quando você vai ver a literatura, criança que não quer dar mão para uma criança negra porque acha que a pele negra é suja, né? Criança que não quer trazer para a brincadeira, que não aceita que a criança negra esteja num lugar, como tipo numa brincadeira, como se fosse numa escola. A criança negra não é a professora, ela não é a médica. Então é muito interessante. Eu, quando visitei os estudos sobre preconceito nessa etapa, eu fiquei muito surpreendida, mas depois eu pensei, não deveria ter ficado, porque nessa etapa a criança é muito espontânea. Aquilo que ela ouviu, como você falou, ela traduz ali, né? E então eu penso quão importante é a gente trazer isso para a política pública nessa etapa da vida, né? Nessa etapa, quanto é importante a gente conhecer as inúmeras possibilidades de brincadeiras que a gente tem no Brasil inteiro, nas diferentes regiões, né? De brinquedos, de formas de vida, de formas de moradia, em que a gente, com arte, possa trazer essa diversidade como uma riqueza que o Brasil tem, né? Eu tenho um estudioso que fala, não, a escola não é um espaço terapêutico, mas ela pode ser um espaço de interação não ameaçadora, de uma interação acolhedora entre as crianças, né? Em que cada um pode se sentir bem naquilo que é. Eu penso que o seu trabalho me remete muito a isso. E o uso da arte, né? Para transformar as relações. Aí estamos falando de criança pequena, mas se você pensar nos diferentes níveis, do quão é importante que a diversidade seja incorporada como uma riqueza, a diversidade de raça, de gênero, de identidade de gênero, seja incorporada no país como uma riqueza, né? E o começo pela educação infantil é fantástico. E eu queria te perguntar como é que isso se constrói na sua vida, esse lugar de músico educador, como é que isso vai se construindo na tua história? Olha, eu criei agora a MPBia, né? Que eu chamo de Música Popular Brasileira Infantil Antirracista. Então, eu internalizei hoje que essa talvez seja a minha grande missão. E eu já fazia um trabalho já com os adolescentes com essa questão antirracista, mais voltada para o rap e tal. Mas aí, dentro da educação infantil, acho que eu me encontrei de uma maneira que ampliou muito, né, essa questão da escrita, da composição, de ter um norte, sabe? Então, é uma missão que eu quero levar, né, para todas as escolas que eu puder, para todas as crianças, alunos que eu possa encontrar. Então, o meu fazer hoje, eu falo hoje que ser educador antirracista é isso. É olhar, pensar, agir, falar, sempre voltado a combater o racismo em todas as suas instâncias. E, se possível, da maneira mais lúdica possível. Então, é aí que entra a arte, é aí que entra a música, é aí que entra a poesia dentro desse trabalho que eu estou fazendo. O que você diria para o secretário da Educação dos municípios, dos estados? O que você diria para o MEC? Eu diria que a educação antirracista hoje é o saneamento básico de uma escola, se a gente for olhar, né, de fato, uma escola que quer ser potente, que quer ser saudável, que quer ser, né, potencializadora de desenvolvimento desde a primeira infância, ela precisa ter educação antirracista como norte, como bússola, como parâmetro para seguir a sua construção.
Sem educação antirracista numa escola, a gente não vai ter um desenvolvimento saudável, não vai ter uma riqueza de diversidade, de entendimento, não vai ter uma coletividade para construir um mundo melhor, um Brasil melhor. Eu acho que é isso que precisa ser entendido por todos os secretários, porque seja no Sul, seja no Norte, a educação antirracista precisa acontecer, por mais que a totalidade, de repente, de um estado seja, né, que eu acredito que não, né, maioria branca, é preciso que... O Brasil tem uma dimensão continental. É preciso que essa criança que está ali se desenvolvendo entenda que quando ela estiver no Rio de Janeiro, numa Bahia, ou, por exemplo, em Alagoas, ela vai lidar com pessoas diferentes, de outras culturas, de outras etnias, e ela precisa ter o afeto, ela precisa ter o respeito como princípio e como norte. Isso é a escola que precisa fazer esse trabalho. Eu acho que a educação antirracista ela é base de uma democracia. Não tem, quando eu te ouço falar assim, né? Não tem caminho democrático para o nosso país que possa acontecer se a gente não pensar e construir o país para toda a diversidade da sua população, né? Então é uma conexão fundamental. Te agradeço muito, Alan, foi muito interessante essa entrevista e terminamos por hoje. Obrigado a você que nos acompanhou. Se quiser ver esse programa ou algum outro conteúdo, acesse o Globoplay, é de graça. Tchau. Deixe de bobagem, pretinho. Quem foi que disse que você não é lindo? Deixe de bobagem, pretinha. Quem foi que disse que você não é linda? Você é belo como você me lembra uma rainha. Com o seu black poder